Um abraço a você mais uma vez, caro amigo internauta, meu muito obrigado por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. E hoje nós vamos tratar da questão número 67 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte primeira das causas primárias, em seu capítulo 4, que trata do princípio vital. Na questão 67, a pergunta é a seguinte: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E a resposta é a seguinte: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. E Kardec faz uma outra pergunta nessa questão. Diz assim: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso, responderam os espíritos. Allan Kardec ainda faz aqui um comentário dele. Diz assim: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Ora, primeiro eu gostaria de dizer que muitas vezes a gente vê que Allan Kardec ele faz muitas perguntas, às vezes até quase que repetitivas, mas isso faz parte do bom inquisidor, daquele que vai buscar todos os detalhes, às vezes pergunta de uma forma, pergunta de outra, para cruzar as respostas, e é nesse cruzamento que nós vamos tirando conclusões outras, vamos confirmando os nossos entendimentos, as nossas compreensões de respostas anteriores. Muitas vezes parece que essa pergunta nós já estudamos, mas é uma pergunta muito parecida, mas que certamente tem uma nuance que a diferencia de outras anteriores, mas que nos faz compreender melhor a questão que é posta por Allan Kardec e pela doutrina espírita. Nessa questão, devemos analisar que o corpo orgânico ele não tem vida. Um vegetal, um corpo animal, sem o princípio vital por si mesmo, ele não tem vida. Ele só vai adquirir vida quando ele se unir ao princípio vital que dá a vida a toda a matéria orgânica existente no universo. Contudo, o princípio vital, quando não está imerso em um corpo orgânico, ele sozinho, ele também não tem vida própria e não tem como se manifestar no universo. Então, a vida na matéria, ela só se dá com a junção de um corpo orgânico com o princípio vital. Na união desses dois é que nós poderemos ter vida. Nós podemos, assim, num exemplo muito rústico, lembrar do que acontece de um veículo automotor, de um carro sem combustível. O carro sem combustível, ele é latente, tem toda a capacidade de andar, de fazer viagens, de se locomover. Mas se você não colocar combustível, ele simplesmente não funciona, não sai do lugar. O combustível por si só, embora ele possa dar o movimento ao carro para que o carro possa se locomover, sem o carro ele não é nada, ele não consegue produzir nada. Somente a união dos dois que vai dar movimento àquele veículo, que vai poder transportar pessoas, fazer viagens, transportar mercadorias e movimentar o progresso. Então, esta união, que é a mesma coisa do qualquer corpo orgânico no universo, com o princípio vital. É esse combustível, o princípio vital, da qual nós temos necessidade. Mas na matéria, nós sabemos que a vida só se expressa com o princípio vital. Não podemos nos esquecer que o espírito não é matéria. O espírito ele tem vida própria por si mesmo. O princípio vital ele dá vida à matéria orgânica. É um princípio da vida na matéria para que o espírito reencarnante, no caso de nós, corpos, nós seres humanos, possamos nos manifestar através da matéria, utilizando a matéria como um instrumento de aprendizado, de progresso que a lei divina nos concede para a busca da nossa evolução. Sobre essa questão, Miramês diz o seguinte: para melhores deduções sobre a força vital em um corpo, pode-se analisar uma corrente elétrica quando aciona um motor e faz mover um maquinário.
Ela, ao chegar, dá vida, porque faz mover os aparelhos antes inertes. Pode-se observar o feto no seu ambiente gerador. Com poucas semanas, recebe uma corrente vital que o faz mover-se, de sorte que o coração, ainda um rudimento desse órgão sagrado, começa a bater, impulsionando assim o fluxo sanguíneo, permitindo aos órgãos em formação um estado saudável, em diligência ativa na formação do corpo. Sem esse agente vital, não pode haver vida, e ele, sem a matéria, não pode encontrar a expressão da própria existência para a visualização dos homens. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.